Vocês estão vendo a apresentação, pessoal? Então, a gente vai falar de equivalência. Lembrar que a norma de equivalência brasileira, tá? O CPC 20 e a IAS 28, que é a norma original, eles têm uma pequena diferença no próprio nome. Na norma lá fora é método de equivalência patrimonial, equity accounting, e aí eles colocam de coligada e joint venture, coligada e empreendimento conjunto. Porque eu nunca vou fazer equivalência de uma controlada. Quando eu tenho uma controlada, eu abandono a DF individual e aí eu consolido a controlada e mantenho equivalência de coligada e joint venture. Mas para a controlada, eu nunca faria no consolidado, porque eu consolido aquela empresa. O Brasil, na hora de fazer a nomenclatura, ele adicionou equivalência patrimonial de coligada, empreendimento conjunto e controlada. E aí o ponto que eu comentei tem algumas diferenças, a gente vai ver algumas em aula, acho que a gente vai ver três, entre joint venture de coligada e joint, não, desculpa, entre equivalência de controlada e de coligada, tá? Isso por quê? Porque equivalência de controlada quando o CPC começou a se debruçar sobre esse assunto, eles entendem que o lucro individual e o lucro consolidado tem que ser o mesmo. Então, quando tinha uma divergência na última linha da DRE ou do balanço entre equivalência e consolidação, na hora de fazer equivalência de controlada, eles alteraram como faz alguns pontos para ficar igual o consolidado. Em aula, a gente vai mostrar três diferenças, que é lucro não realizado, um negócio de uma variação de participação relativa, e quando a investida está com passiva descoberta, ou seja, está com PL virado, tem mais passivo que ativo. Tá? A Ferrez trouxe algumas diferenças em como faz equivalência quando foi adotado, mas não uma coisa tão grande. Tá? O que se discute hoje muito é qual a relevância de fazer equivalência. Fora para fins fiscais, qual a informação que passa? Normalmente ela tem uma divergência praticamente permanente com o caixa, né? Você puxa 20% do lucro. Sei lá, você tem 20% de uma empresa, puxa 20% do lucro. O dividendos é uns 25%. Então, eventualmente, você tem uma receita que só vai ser convertida em caixa quando você vender o investimento. Então, tem muita gente que fala, pô, equivalência não, deveria vir por dividendos, outra métrica, tá? Mas nunca quiseram mudar. Vários países, inclusive europeus, começaram a fazer equivalência nos anos 2000, quando adotou a FRS. O Brasil já faz desde 76, quando a lei das SAs foi promulgada, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então, tem uma parte teórica, tá? Vou mostrar e tentar ter alguns exemplos, a mesma coisa, depois eu passo, depois eu consigo passar algum exercício extra aí para vocês. Tá? Eu dividi a aula entre reconhecimento inicial, mensuração subsequente, onde é o núcleo da aula, é a parte mais importante. O resto, para baixo, seriam pontos específicos, que é como tratar o lucro não realizado. Aqui é um ponto sensível, porque a equivalência é mais fácil que explicar que a consolidação, mas o lucro não realizado na equivalência é algo muito dado. Você fala, pega o lucro não realizado, elimina tal, fica algo um pouco solto. Quando a gente mostra em consolidação, é fácil simular. Então, é fácil você mostrar que se você não tirar lucro não realizado, você está criando o resultado. Então, na equivalência é um conceito mais simples. Quando falar de consolidação, a gente simula, tal, aí fica o efeito mais completo. Depois, um outro ponto que, embora não seja o core de equivalência, dá bastante efeito, é bem comum, que é a variação de participação relativa. E, por último, como é que eu contabilizo o passivo a descoberto? Como é que eu contabilizo investimento em empresas que estão com o patrimônio virado, que tem mais passivo que ativo? Como é que eu faço, né?
tá? Então, um pouco dos conceitos gerais de equivalência. Equivalência nada mais é do que uma consolidação em uma linha só. Ou seja, o que eu comentei, em vez de eu reconhecer um pouquinho de cada ativo e passivo, de cada receita e despesa, igual a consolidação proporcional, não, eu trago tudo em uma linha só. Uma linha da DRE, métrica, resultado de equivalência patrimonial, o REP, e uma linha só no balanço, investimento em coligado, investimento na empresa que for. Então, a definição, a primeira definição original que tem de equivalência, tá? Até acho que está na lei americana, no Corporate Act, está até hoje lá, é uma mera consolidação em uma linha. Tá? Alguns conceitos que vêm antes do débito e crédito. Que momento que eu começo a fazer equivalência patrimonial? Então, aqui é o momento que eu obtenho ou a influência significativa ou o controle. É o momento que a empresa é efetivamente tratada como uma coligada ou controlada. E aí eu posso ocorrer duas análises diferentes. Eu posso ter aquela empresa que eu mesmo constituí, eu coloquei o dinheiro inicial, né, o primeiro aporte na empresa. Então, do momento que eu fiz o aporte na empresa, eu já tenho a influência ou o controle. Essa é a situação mais simples. É a situação que eu mesmo constituí a empresa. Se eu compro uma participação numa outra empresa que já existe, eu vou estar no mundo do FRS 3, do CPC 15 de combinação de negócios. Então, o início da equivalência é a data que o FRS 15 prescreve como data de aquisição, tá? Então, esse momento a gente vai falar mais na norma do CPC 15 de combinação de negócios, tá? É uma data normalmente não trabalhosa de definir, mas para alguns casos específicos dá um pouco de trabalho, tá? Então a gente vai ver mais na norma de combinação de negócios. Quando eu perco a influência ou o controle, eu paro de fazer equivalência. E aí o que acontece? Eu posso ser o controlador, tenho 60%, vendi metade, eu tinha 60%, passei para 30%, eu passo para o mundo da influência significativa. Eu tinha uma controlada, agora eu tenho uma coligada. Então, embora eu não controle mais a empresa, eu não consolido, eu continuo fazendo equivalência patrimonial, não tem muito efeito isso. Agora, se eu sou o controlador ou é uma coligada, e eu vendo uma participação que ainda sobra um resquício, mas esse resquício, essa participação residual é menor que 20%, eu paro de fazer equivalência patrimonial e vou para o mundo dos ativos financeiros. Então, eu altero a contabilização à base de mensuração de equivalência para valor justo. Tá bom? Então, eventualmente eu vendo uma empresa, passo a contabilizar como ativo financeiro, muda valor justo. E aí pode ocorrer um fenômeno bem interessante, que é o quê? Eu tinha 30, fiquei com 10. Então, eu tinha 30, vendi 20%, fiquei com 10. O meu 30, quando estava por 30, estava contabilizado por 30 mil. Então, 30% pela equivalência, 30 mil. Quando eu vendi, eu fiquei com 10%, por equivalência daria 10 mil. Só que quando eu passo a valor justo, não é incomum o valor justo ser maior que 30. Então, quer dizer, você vendeu uma participação e seu PL efetivamente ampliou muito, porque o 10% vale 50 mil. Quer dizer, antes eu tinha 30% por 30 mil, agora eu tenho 10% por 50 mil. Isso não é raro de ocorrer. Tá? Ou eu perco a influência e controle se eu vendo a participação inteira, né? Aí é uma coisa um pouco mais lógica. Quando eu faço uma equivalência, eu uso um conceito que já vem desde o consolidado, que eu tenho que ter demonstrações similares. As demonstrações similares, elas têm que ser similares em dois pontos. Em moeda de apresentação, quer dizer, eu não posso fazer equivalência de um balanço em real com um balanço em dólar, tá? Eu não posso falar, ó,
todas as linhas da minha DRE estão em reais e eu tenho uma equivalência em dólar. Eu não posso fazer isso, ter equivalência em dólar e converter a equivalência para reais. Não posso. Eu tenho que converter a DF da investida para reais. Aí a DF da investida vai ter um lucro em reais. Esse lucro em reais da investida é que é a base da equivalência, ou PL da investida. Tá, então, eu não posso pegar a linha do MEP, pegar a linha do investimento no balanço ou DRE, né, MEP, duas pontas, e simplesmente converter para real. Eu tenho que converter a TF da empresa. Tá? E lembrar, eu não altero moeda funcional da coligada, ou mesmo da controlada. Eu altero a moeda de apresentação. Ela continua fazendo débito e crédito em dólar, em peso, na moeda que for, e aí ela transforma na moeda de apresentação para o Brasil. Lembra, a moeda funcional é a moeda que a empresa pensa. Moeda de apresentação é a que ela apresenta, ela simplesmente escolhe por conveniência, por necessidade. Então, sempre que tem uma investida cuja moeda funcional é diferente da investidora, eu tenho que converter as DFs da investida e depois fazer equivalência. Outra coisa que tem que ter uma certa similaridade é política contábil. Então, eu posso pensar numa situação mais absurda, que é, eu tenho uma controlada nos Estados Unidos, como ela está localizada nos Estados Unidos, ela não pode fazer CPC ou mesmo FRS, ela tem que fazer US GAAP. Só que eu não posso fazer equivalência ou mesmo consolidar uma DF em US GAAP, senão eu vou estar criando um mini monstro, uma demonstração que tem várias regras contábeis embutidas. Então, o que eu faço? Eu pego uma DF em US GAAP, converto para IFRS CPC e aí eu uso essa demonstração pro forma para fazer equivalência e consolidação. Tá? Essa alteração de política contábil ela não gera registros contábeis, é um mero balanço pro forma feito para o investidor. Tá? Eu não preciso que a empresa faça nada na contabilidade dela, é uma coisa pro forma. Provavelmente eu vou precisar de ajuda da empresa que está lá nos Estados Unidos para fazer a conversão. Não é um processo tão simples, mas é bem possível, tá? Só é mais difícil na primeira vez. Então, acontece isso. Tudo bem, gap diferente é bem plausível, mas mesmo se eu tiver dentro do Brasil, duas empresas usando o mesmo gap, acontece o que eu comentei com outras normas. Eu tenho, eventualmente, accounting choices, eu tenho opções contábeis que não necessariamente a investida e o investidor têm a mesma. Então, mesmo estando dentro do mesmo gap contábil, tenho que fazer ajustes. Uma empresa, a investidora usa o estoque pelo PEPS, a investida pela média ponderada. Então, a investida tem que fazer um balanço pro forma para ficar PEPS, para ficar a mesma regra. Tá? Então, sempre você acaba fazendo esses ajustes. Quando você tem uma relação de investidora e controladora no mesmo gap, na mesma jurisdição, é muito comum as práticas já serem iguais. Tem problema ser diferente? Não tem. Tá? Pode soar estranho, né? O porquê que o controlador pede duas práticas diferentes, mas em tese as contabilidades são independentes, tá? Então poderia ter, não é comum. Agora, para investida e coligada, investidor e coligada, é comum serem diferentes, tá? Então, por exemplo, eu lembro que tinha um cliente grande que, para mandar para o BNDES, que tinha influência significativa, ele alterava algumas políticas contábeis. Ele mandava o original e um depara para a política que o BNDES pedia. Tá? Outro ponto, se você investe num país que tem economia hiperinflacionária, você corrige, você faz a correção monetária, que a norma chama atualização monetária. Então, você chega num lucro corrigido, num PL corrigido,
Depois altera a política contábil para a regra brasileira, caso seja diferente, e depois converte. Tá? Então, por exemplo, se você tiver numa economia hiperinflacionária que não use FRS, a moeda funcional deles não é o reais, você faz sempre nessa ordem crescente. Faz atualização monetária, ajusta a política contábil na moeda de lá e depois converte. Tá? A ordem muda o resultado. Tá? Os fatores aqui não é uma mera multiplicação. Quando o CPC entrou no Brasil, essa norma foi muito negligenciada. A norma de atualização monetária é a IAS 29, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, ela tem basicamente 20 parágrafos. Ela não é uma norma tão avançada quanto de correção monetária. Então, o CPC, se a gente olhar o CPC 02 de variação cambial, ele até deixa usar o CMI, a correção monetária integral do Brasil. Não sei se isso é da época de muita gente aqui, mas não é da minha época, a correção monetária, mas eu aprendi a fazer na faculdade. Ela parou, salvo engano, quando o Fernando Henrique assumiu a presidência, 94, 95. E aí tudo bem, aí o CPC fala, não vamos nem usar essa norma sem pé nem cabeça. Só que a CVM não pensa assim, o balanço CVM é em FRS, não é CPC. Então, quem é CVM acaba tendo que usar essa norma estranha. Só que por muito tempo não se usava, porque assim, o parâmetro mais importante quando fala em correção monetária no nível FRS é quando que eu preciso fazer correção monetária, ou seja, qual o nível de inflação para eu saber se a economia é hiperinflacionária ou se ela está num momento de inflação alta. Então, a regra geral da norma são inflação acumulada em 3 anos de 100%, ou seja, uns 26% ao ano durante 6 anos. Então, por muito tempo, não se preocupou muito com isso. Antigamente, você tinha meio que país que o Brasil tem mais relação, a Venezuela. Chegou em determinado momento que a Argentina se tornou uma economia hiperinflacionária. E aí quase nenhuma empresa sabia fazer. Eventualmente achavam alguém que conhecia a correção monetária, mas é um pouco diferente. E pela norma ser muito simplista, ela ser muito antiga, ela ser pouco validada pelo mercado, né? Pouca gente aplicou para pedir melhorias, ela era um pouco frágil, ela não era muito clara. E as empresas tiveram muito problema para fazer correção monetária, atualização monetária de peso argentino para real. Tá? Teve empresas grandes que a mesma auditoria argentina, Big Four, e a mesma auditoria no Brasil não se conversavam. A da Argentina não aceitava o critério que a do Brasil usava e vice-versa. Então, quer dizer, você tinha que conviver com 2 balanços diferentes atualizados. Tá? Agora já está mais estabilizado, mas dá bastante trabalho. Esse tema eu não coloquei no curso, tá? Eu nem conheço o suficiente para isso também. Outro ponto interessante é uma divergência entre o CPC barra lei das SAs, que isso está na lei das SAs, e as IFRS, que é uma questão de defasagem. Eu tenho uma investida, eu não necessariamente preciso utilizar um balanço de 31/12 da investida para fechar o meu anual. Seja porque ela demora muito para fechar, ou eu mesmo que tenho uma necessidade de fechar muito rápido, eu posso usar uma DF com defasagem, eu posso usar 12 meses defasado, desde que entre a data de fechamento da DF da investida e do investidor não tenha ocorrido um evento muito relevante. Eu posso usar uma defasagem. Tá? O que aconteceu? A IFRS escreve 3 meses, ou seja, você está em dezembro, poderia utilizar um balanço do final de setembro. O CPC, quando trouxe isso, ele preferiu deixar o que já podia no Brasil e o que já era previsto na legislação tributária, que já era previsto no decreto 1598, que é a defasagem de 2 meses. Eles justificaram que é muito raro ser 2 meses, na prática só se encontra 1 mês. Então, essa foi a primeira justificativa. E a segunda foi, já estamos mudando tanta coisa relevante, essas coisas que não mudam nada, vamos deixar como está. E também não vamos criar uma diferença com o fisco desnecessária, por nada. Eu já vi, sim, a gente atende uma empresa aqui que faz tudo 1 mês de defasagem, tá?
que é capital aberto. Muito diferente disso, só dentro do conceito de combinação de negócios, tá? Mas um mês eu já vi umas 3 empresas, mas não é uma coisa muito comum, tá? E, por fim, tá? Quando eu compro uma empresa, qual que é o valor inicial do meu investimento? O valor inicial do meu investimento, quando eu constituo uma empresa, é por custo, é quanto que eu aportei de dinheiro. Então, quando eu constituo uma empresa, é bem tranquilo, é o valor que eu paguei, tá? Quando eu compro uma participação numa empresa que já existe, não é mais regime de custo, de valor contábil, não é um mero débito e crédito. Eu tenho que usar o conceito de valor justo. Logicamente que um PIX de R$ 10.000, o valor justo é R$ 10.000. Tá? Mas eu emiti ações, não necessariamente é por valor contábil. Eu comprei uma empresa entregando um conjunto de ativos, não é por valor contábil, não é por custo. Tá? E aí eu queria mostrar uma última coisa para vocês nessa parte. Então, quando eu tenho a conta investimento, vamos supor que a conta investimento é número 1, tá, pessoal? Só para simplificar, reduzir aí o plano de conta. Investimento na empresa XYZ. Quando eu compro uma empresa, não quando eu constituo, quando eu compro, mas quando eu constituo, eu acabo utilizando isso também. Eu tenho que segregar em 3 subcontas. Uma que reflete o PL da investida, outra que reflete um conceito que a gente chama de mais-valia, tá? E por último, o goodwill. Então, eu sempre sou obrigado a fazer esta segregação em 3 subcontas. Se eu constituo uma empresa, tá, e faço um aporte primário de capital na empresa ou secundário, eu tenho só valores alocados nessa conta, tá? Tenho sempre essa e essa ficam zeradas, eu nem preciso criar essas contas para esse investimento. Quando eu compro uma empresa, a gente vai falar bastante, mas espera aí, pessoal, só pegar. Quando eu compro uma empresa, o que acontece? Eu tenho um custo de aquisição. Então, e aí eu tenho o PL da empresa. Então, ou seja, eu tenho um custo de aquisição de 10 para um PL de 3. Então, quer dizer, eu fiz um crédito de 10, mas se eu fizer só por MAP, eu vou ter um problema, porque eu vou fazer um crédito de 10 e desculpa, um crédito de 10 e um débito de 3, não vai fechar. Né? Partida dobrada se pressupõe que para cada débito tem um crédito de igual valor ou N créditos de igual valor. Antigamente eu pegava tudo isso e chamava de ágio. Tá? Esse tratamento não pode mais. Tá? Opa, sem querer eu apaguei tudo, pessoal. Esse tratamento não pode, eu não posso mais pegar a diferença do custo de aquisição e falar que é tudo ágil. Eu tenho custo de aquisição, só que eu, ao invés de apagar só o que eu queria, apaguei tudo. Custo de aquisição de 10, que é um crédito, tem um PL de 3. Então, essa diferença, que é débito, essa diferença de 10 eu não posso jogar como ágil. Eu tenho que criar primeiro uma coisa que chama mais-valia. Tá? Que na norma internacional eles têm um nome que, na minha opinião, é melhor, que é ajuste ao valor justo. Então, eu vejo a diferença do valor contábil para o valor justo de cada ativo e passivo. Então, eu chego num valor de. Deixa eu ver qual. De 2. Esses dois blocos juntos, PL com mais-valia,
é um conceito que chama valor justo do ativo líquido. A diferença do valor justo do ativo líquido para o valor que eu paguei, né, caso o custo de aquisição seja superior ao valor justo do ativo líquido, eu reconheço como goodwill, tá? Evita usar só o nome ágil. Se for usar ágil, tem que pôr por expectativa de rentabilidade futura, mas é melhor goodwill, tá? Até o fisco usa essa nomenclatura. 5. Então, quando eu mostrei aquelas subcontas, agora eu vou ter 3 subcontas. Eu vou ter um investimento total de 10, uma subconta do PL contábil, uma da mais-valia, uma do goodwill. Criar essas subcontas em nível contábil é essencial, tá, pessoal? Se não fizer isso, não tem dedutibilidade do ágil, tá? Essencial, fora o controle, tá? A gente está com um caso de uma empresa aqui que não fez, mas o certo é sempre fazer, é obrigatório. O PL e a mais-valia impactam a equivalência. Por enquanto, a gente só vai falar de equivalência de PL. Equivalência de mais-valia tem que mostrar a combinação de negócio um pouco mais a fundo. E o goodwill, para IFRS full, não amortiza. Quer dizer, esse 5 só abaixa de valor via impairment. Para o IFRS PMI, amortiza em 10 anos. Para fins fiscais, só impairment. Ah, eu incorporei a empresa. Legal. Você incorpora essas duas contas, o goodwill, eventualmente, a depender da estruturação da operação, vai para o intangível. Começo a amortizar, eu disparo o gatilho fiscal, não contábil. O contábil continua parado. Como o fiscal vai reduzir e o contábil fica parado, eu vou criar as diferenças temporárias, tá, entre os dois. Então, até aqui, deu para entender, pessoal? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Agora a gente vai passar para a equivalência propriamente dita, que é do momento T mais um. Tá? O que é fazer equivalência? Fazer equivalência é eu alterar o meu investimento de modo que espelhe, que seja um espelho do que está acontecendo na mutação do patrimônio líquido da investida. Então, se o patrimônio líquido da investida subir, ficar mais alto, o meu investimento vai ficar mais alto também. Se o PL da investida diminuir, o meu investimento, por consequência, vai diminuir. Então, ele sempre caminha junto com o PL. Só que se eu pensar assim, eu só sei se eu vou fazer um débito ou um crédito. Se o PL da investida aumentou, eu vou ter um débito na minha conta de investimento naquela primeira rúbrica que eu mostrei, na primeira subconta, na subconta PL. Se o PL diminuiu, eu vou reduzir essa subconta, mas só tenho um lançamento, vou reduzir por crédito, né? Lançamento a título de crédito. Então, aí vem uma coisa que faz, equivalência à contabilidade espelho. Eu vou ter que entrar no nível de por que o PL da investida mudou e fazer uma contabilidade espelho. Então, quando eu penso no PL de uma empresa, o mais comum do PL alterar é o próprio lucro ou prejuízo, ou seja, o PL altera porque a empresa deu lucro e você registra no lucros acumulados. Esse é o motivo mais comum. Então, a parcela do patrimônio que alterou devido a lucro ou prejuízo, eu vou refletir no meu resultado, eu vou refletir na minha DRE. Como? Como resultado de equivalência patrimonial. Tá? Por quê? Porque transitou no resultado da investida, transita no resultado do investidor como equivalência patrimonial. Vejo o lucro do investidor com as considerações do slide anterior, né, tudo aquilo que a gente mostrou, aplico o meu percentual, chamo de REP. Credito DRE, debito balanço.
Outro meio que o PL pode alterar é por meio de outros resultados abrangentes. Diferença atuarial, ajuste de conversão de DF, realização de custo atribuído e assim por diante. Faço a mesma coisa. Se o ORA for positivo, eu aumento o meu investimento, aquela subconta do PL, e faço a contrapartida no meu ORA. Então, no meu ORA, eu vou ter os meus próprios ORAs, então eu vou ter lá remensuração, rede de fluxo de caixa, tarará, tarará, e resultado de equivalência patrimonial de investimento em coligada. Então, o ORA da coligada ou da controlada vai refletir no meu ORA por meio de equivalência patrimonial. Outro meio do PL mudar, dividendos declarados. Então, dividendos eu contabilizo hoje conforme ele é declarado, não necessariamente conforme ele é pago. Tá? O evento gerador é declarado. Só lembra da presença que o Eloy passou aí. Então, quando dividendos é declarado, JCP é a mesma coisa. Só que o que é importante? O que é o dividendos, né? Eu tenho o meu investimento, que é como se fosse uma planta, ela vai dando os lucros, a investida, né, os frutos, que ficam acumulados na conta de lucros acumulados. Essa conta de lucros acumulados eu dou uma destinação. Ou eu internalizo o valor via aumento de reserva, capitalização, ou eu faço a distribuição para os acionistas. Então, o pagamento de dividendos é eu pegar o lucro e pagar para os acionistas, ou seja, o lucro que está dentro do PL é deslocado para dividendos a pagar no passivo circulante. Então, quando uma empresa paga dividendos, ela tem uma transação de capital, transação com o sócio na qualidade de sócio. Então, ele só tem direito a dividendos porque ele está na qualidade de sócio. Tá? Esse é o ponto. Então, não transita no resultado de quem paga, da fonte pagadora. Só que o PL de quem pagou dividendos, de quem declarou, reduziu. Então, se a gente faz o raciocínio inverso e a gente vai para o investimento, também tem que reduzir. O PL reduziu, o investimento tem que reduzir. E eu não posso transitar no resultado, seja porque receber dividendos ia gerar um débito no resultado, ia gerar uma despesa, seja porque não transitou no resultado da investida. Então, eu faço um lançamento dentro de um balanço, dentro do ativo da investidora. É um lançamento permutativo. Eu credito investimento e debito dividendos a receita. Desculpa. Eu credito investimento na conta PL e debito investimento a receber no ativo circulante. Então, dividendos é sempre uma redutora do investimento. Goodwill, eu só altero por meio de impairment. Tá? Então, sempre que eu falo de equivalência, eu só altero a subconta PL. A do Goodwill fica inalterado. E alteração de capital social gera uma coisa que a gente chama de variação de participação relativa. Então, só explicar brevemente, depois a gente vai entrar mais a fundo. Mas se eu pensar que eu tenho um investimento que é igual a PL vezes ações detidas dividido por ações totais, certo? Então, eu tenho um investimento numa empresa que tem um PL de 100 e eu tenho 20 vezes, e eu tenho 25 ações de um total de 100 ações. Então, meu investimento é igual a 25. Eu tenho 25% da empresa. Torcer para dar certo os números aqui. A empresa fez um aumento de capital. Ela emitiu 25 ações por R$ 3 cada. Tá? E eu optei por não aumentar a minha participação. Por lei, eu tenho o direito de participar de forma equitativa desse aumento de capital, mas eu preferi não. Eu falei, eu não quero pôr mais dinheiro nessa empresa, eu aceito ser diluído.
Então, quando eu for usar a fórmula de calcular o meu investimento, olha o que acontece. O PL da empresa era 100, mais 25 ações por R$ 3 cada uma, 175 o PL. Eu continuo com as minhas 25 ações, mas agora a empresa tem as 100 ações originais mais 25, ela tem 125. Fazendo só a conta aqui, pessoal. E aí o meu investimento agora é 35, essa conta dá 135. Então eu tinha um investimento de 25, eu não fiz absolutamente nada. Na verdade, eu me neguei a fazer, né? Eu me neguei a fazer, a participar do aumento de capital e meu investimento aumentou. Então eu vou ter que debitar o meu investimento. O crédito depende se é uma coligada ou uma controlada. Uma coligada, esse 10 é resultado, esse crédito de 10 é resultado. Se for uma controlada, é PL como transação de capital, a gente vai ver com o número. Isso é a variação de participação relativa, esse valor para coligada é tributada. Para controlada ainda é um caso que não se tem certeza, a ideia é tributar. E o motivo que eu tenho o aumento de capital é porque a minha ação estava correspondendo a 1 para 1, uma ação R$ 1. Eu tinha 25 ações, um investimento de R$ 25, 1 para 1. O sócio que entrou pagou 3 para 1. Então eu fico com uma parcela desse preço a mais que o novo sócio pagou. Eu absorvo um pouco desse ganho. O novo sócio fez mau negócio? Não necessariamente. Quando você aporta dinheiro numa empresa, via de regra, a base é valor econômico. Acho que está no artigo 6º da Lei das S.A.s. Não o contábil. Se eu entrar contábil, eu tenho grande possibilidade de estar diluindo os outros investidores, de estar o que o mercado chama de aguando o capital. A gente vai ver melhor isso, tá? Ainda mais para frente. Mas alguma dúvida aqui antes de entrar em alguns exemplos mais práticos, pessoal? Então, pessoal, lembra desse na lista de presença aí? Só apagar isso que eu escrevi aqui. Tá, então, eu queria que vocês tentassem fazer alguns exercícios, tá, para fixar do mais fácil para o mais difícil. Os primeiros têm número, mas são de natureza eminentemente teórica. Então, a Alfa detém 25% do capital de Beta desde sua criação. Hoje, o patrimônio líquido de Beta é 200. Qual que é o saldo do investimento? Eu queria que vocês respondessem, pessoal. Certo, Junai, vamos ver se mais alguém acerta. Certo, Jamerson. Também esse é muito fácil, né, pessoal, esse exemplo. Mas vamos ver se mais alguém acerta. Com certeza não, Jamerson. Sendo sincero, nunca vou pedir um negócio assim na prova, não. Tá, então a resposta é 50, pessoal, porque basicamente eu tenho 25% de uma empresa cujo PL é 200. 25% de 250.
Mas eu queria saber uma coisa, o porquê que eu não tenho goodwill aqui? Sim, não é porque o enunciado não fala. O enunciado fala que se tem goodwill ou não, implicitamente. Mas o porquê que não tem esse goodwill? Que eu sei que é só 50 o investimento. Parabéns, Alexandre, é isso mesmo. Porque é desde a criação. O goodwill ele só existe quando eu compro participação. Certo, Riamar, exatamente. Não confundir o goodwill ágil que eu compro, que é um ativo, com o ágio na subscrição de ativos, que é uma reserva. Desculpa, o ágio na subscrição de ações, que é uma reserva de capital. O ágio na subscrição de ações é meramente um valor que você desloca do capital social para uma reserva de capital. É de quem emite ações. O goodwill é de quem está comprando ações. Se é desde a sua aquisição, da sua criação, eu não estou comprando ações. Eu estou constituindo a empresa. Tá? Então, sobre isso, eu queria agora que fizesse esse, então, um pouquinho mais difícil. Certo, Alexandre. Certo, Junei. Também que vai dificultar o nível de exercícios, né? Só parece estar um pouco simples ainda. Certo, James? Certo, James. Certo, Riamar. Tá. Certo, Eloy. Tá, então, pessoal, a resposta é 260. Por quê? Aqui, pessoal, a gente tem
dois elementos. Então, daquelas três subcontas, PL, que é a equivalência do patrimônio, mais valia e goodwill, eu tenho duas. A equivalência do PL e o goodwill, mais valia ainda não. Então, alfa tem 40% de beta. Então, esse PL aqui está na base 100%. Então, eu aplico 40%, porque aqui está na base 100%. Então, esse primeiro elemento da soma. 40% de 400, 160. Agora, o goodwill eu paguei por isso. Para comprar 40% da empresa, eu paguei um goodwill de 100. Então, o goodwill já está na base 40%. Tá? Esse goodwill já está na base certa. Então, eu não faço 40% de 100, porque eu paguei um goodwill de 100 para comprar 40%. Então, ele já está na base 40%. Então, 160 com 100, 260, eu ia ter um valor na subconta PL e um valor lá na última subconta. Deu para entender aqui, pessoal? Alguma... Então, vamos passar para um mais difícil. Então, a Alfa detém 20% do capital de Beta, faz equivalência. O resultado abrangente de Beta deu 500, sendo que desse 500, 100 se referem a outros resultados abrangentes. Qual foi o resultado da equivalência reconhecida na DRE de Alfa? Que é, se o resultado abrangente foi 500 e 100 foi para o Ora, a diferença do 500 para o 100 é o lucro, é o PNL da empresa. Então, o lucro deu 800, 20 deu 400, 20% de 400, 80. Então, eu tenho o resultado abrangente de 500, sendo 100 do Ora. 400 é lucro. Então, eu vou reconhecer um REP no meu resultado, eu investidor, de 80, que é 20% do 400. E outro REP de 20, que é 20% do Ora. Esse eu faço dentro do meu Ora, não no meu resultado. Eu faço dentro do meu Ora. Tá bom, pessoal? Então, esses três exemplos eram os primeiros mais teóricos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá, então, pessoal, aqui pode passar, por exemplo, mais com débito e crédito, tá? São dois. O primeiro, pessoal, eu queria que vocês tentassem fazer isso com razonete, tá? Sem Excel de preferência, pode ser na própria mão, tá? Lembrar que esse R$ 10 é o dividendo total que a empresa pagou, e ele é pagado proporcionalmente entre os acionistas. Aí eu queria que vocês só fizessem isso. Isso poderia ser uma pergunta da prova, uma simples da prova, tá? Essa aqui. Aí talvez se vocês chegam aí. Sim. Eu tenho 412, tá? Por quê? Eu tenho meu investimento, tá dando para ler, né, pessoal? Eu tenho meu investimento inicial de 400 contra investimento. Depois eu faço
a equivalência do 80, 424, 24% de 80, 24, lançamento 2, eu amplio o valor do investimento contra o REP. Depois deu prejuízo de 30. 30% de 30, 9. Então é um REP negativo, onde eu credito investimento, debito o resultado. E pagou 10 de dividendos. Dividendos é pago proporcionalmente via de regra, salvo algumas exceções pontuais em SA. É limitada, nem sempre é assim. Então, 100%. Tá bom? 100% é 10, pego 30% dá 3, eu reduzo para 412. Então, a resposta é 412. Tá? Então, deu para uma dúvida até o 412, pessoal? Deu para entender, Alexandre? O Jarbas provavelmente foi o 400 ali o problema. Mas deu para entender, pessoal? Sim. Tá. E aí o ponto, pessoal, que acontece mais ilimitada do que SA, que é, se eu não pagar dividendos proporcionais, eu não posso jogar aqui no lugar do 3 o dividendos. Isso porque tem o 100% aqui escrito, mas é o erro mais comum, tá, Alexandre? Por isso que eu começo a pôr esse 100%. O dividendos dentro do MAP, ele necessariamente entra de forma proporcional. Por quê? Imagina que uma empresa pagou desproporcional dividendos. Então, a Alfa recebeu 5 de dividendos e não 3. Se a Alfa recebeu desproporcional, embora tenha 30%, tenha recebido 50% dos dividendos, recebeu 5. 3 seria o normal, recebeu um adicional de 2. Eu não posso jogar 5 aqui, porque se eu jogar 5 aqui, esse valor e o PL da empresa não vão ficar mais compatíveis, tá? Então eu sempre jogo o dividendos proporcionais, mas alguém fala, pô, mas o meu caixa aumentou em 5. Se eu debitei 5 no caixa, eu deveria acreditar 5 em algum lugar, certo? 3 aqui, 2 no resultado. Isso não está na norma em lugar nenhum, não está no manual de contabilidade, mas isso é a prática de mercado. Se eu jogar 5, né, um valor diferente de 3 no MAP, vai dar problema. Não vou mais ter equivalência patrimonial. Então, a diferença, seja positiva ou negativa, resultado é questão de política contábil interna em que rúbrica. Tá bom, pessoal? Deu para entender até aqui? Então, vamos passar. Esse de débito e crédito agora seria o último exercício, o mais difícil, tá, pessoal? Então, o que vocês fizessem, de preferência com esse especificamente com razonete, tá? E aí, conforme vocês vão terminando, tá? Então, esse exemplo é um pouco mais difícil, tá? Que tem um ponto que eu queria mostrar também, essa parte de ser coligada. Então, em 1º de janeiro de 2006, a Alfa adquiriu 75% do capital de Gama por 369. Então, vamos fazendo ano por ano, tá? A resposta ficou um pouco meio pequena para não ficar em slide diferente. Então, a compra de participação, sai dinheiro do caixa, entra no investimento. No mesmo ano, em 2006, Gama oferiu prejuízo de 80 e não pagou dividendos. Então, eu vou fazer uma equivalência negativa 60. Então, está aqui, ó, lançamento 2, reduz o valor do investimento contra o REP. Então, meu investimento, que era de 369, no final de 2006 é 309.
No ano seguinte, em 2007, Gama incorreu em lucro de 120. Então, 75% de 120, 309. Não, 90, desculpa. 90 aumentando aqui. O REP. Dividendos de 12. 12 vezes 75%, 9. 9 aqui, reduzindo o investimento, 9 contra o caixa. Então, eu cheguei no final de 2007 com investimento de 390, né? 309 menos 9, 300. Com 90, 390. Então, o que é importante aqui, essa parte da venda? O meu investimento é de 390 e ele representa uma participação de 75%. Então, 390 representa uma participação de 75%. Quando eu falo que vendo um terço, eu vou ter que tirar um terço daqui. Um terço já não é mais meu. Então, se eu tinha 75% para 390, um terço de 390 é 130. Tá? E eu vendi 25%. Então, independente do preço que eu vendi, não tem relação com o valor da venda, eu sempre vou reduzir 130, que é um terço. Isso não depende do valor da venda. Eu simplesmente vendi. Tá? Por analogia, eu tenho um carro na contabilidade, eu vendi o carro, eu vou baixar o carro, independentemente de qualquer coisa. Independente do preço que eu vendi, eu vou baixar o carro. Fico com investimento de 260. Agora sim eu falo, pô, para vender esse 130, eu vendi por quanto? 150. Então eu tive um ganho na venda de 20. Tá? Tive um ganho de 20. Fiquei com 260 para uma participação de 50%. Deu prejuízo de 40, agora não mais é 75%, agora é 50%. Então, eu faço um REP negativo de 20, chegando a 240. Só ver o ponto da Riamar, eu considerei o ganho na venda no investimento. Então, tá certo, Riamar, você considerou o ganho, deu 20. Jamerson, eu não entendi o seu ponto que você falou. E os 60? Foi um prejuízo aqui, ó. Tá. É. E aí, pessoal, o que eu perguntaria? Aqui um ponto importante. Estou falando de coligada. Então, o ganho na venda é resultado. Se eu tenho uma controlada, vendi uma participação e com essa venda de participação eu perdi o controle, resultado. Então, se eu tenho uma coligada, vendi uma participação, resultado, ganho ou vendo, ganho ou prejuízo. Se é uma controlada, eu vendi participação e eu perdi o controle sobre a empresa, seja porque ela virou uma coligada, um ativo financeiro, ou vendi toda a participação, resultado. Agora, se eu vendi uma participação numa controlada, mas eu continuo sendo o controlador daquela empresa, então eu tinha 100% de uma empresa, fiz um IPO, vendi uma participação junto com a IPO, fiz um follow-on ali junto com a IPO. Só que eu continuo sendo o controlador da empresa. Eu tinha 100%, agora eu tenho X%, mas ainda sou o controlador. Esse ganho é dentro do PL como transação de capital, tá? É um negócio bem meio polêmico aí. Se eu sou o controlador, vendi uma participação e continuo sendo controlador, eu reconheço no resultado. Eu já explico, Gabriele. Já explico, um minuto. Reconheço no resultado. Se eu sou o controlador, vendi participação e continuo sendo controlador, é transação de capital. Tem advogado que entende que isso não tributa por não estar na lei, na 12973, mas o entendimento majoritário é que tributa. Gabriel, lançamento 6, porque deu prejuízo de 40, e a minha participação, que era de 75, eu vendi um terço, então eu fiquei com uma participação de 50%. 50% do 40 dá 20. Seria isso, Gabriel, essa pergunta? Você entende certo? Tá bom? O exercício é um pouquinho mais
difícil, tá, pessoal? Mais alguma dúvida desse aqui, pessoal? A gente vai passar para o próximo assunto de equivalência. Agora a gente vai falar de lucro não realizado. Tá? O que, que é o lucro não realizado? Tem uma certa confusão entre lucro não realizado e intercompany, um termo entre empresas, não sei como traduziria. Não é a mesma coisa, tá? O intercompany é o que uma empresa vendeu para outra do grupo econômico. Pensando nesse caso, tá, pessoal? De venda. É o que uma vendeu para outra. Simplesmente isso, tá? Isso é uma mera nota explicativa, porque eu não estou falando de consolidado para eliminar intercompany. Então, intercompany é o quanto uma empresa vendeu para outra. O lucro não realizado, ele é outro conceito. Então, o lucro não realizado, se eu tenho uma empresa A, tenho uma empresa B. A vendeu um produto para cá. Esse produto foi preço de venda R$ 100. Esse produto estava com custo, estava lá no estoque por 60. Então, me deu uma margem de 40, tá? Aqui vamos pôr que é 100%. Então, depois da operação, essa empresa tem um caixa de 100 e essa empresa tem um estoque de 100. Então, nesse momento, surge um lucro não realizado. Por quê? Porque A vendeu para B, e aqui que é o conceito importante, o estoque ainda está no balanço de B. Quer dizer, dentro daquele estoque de 100 que está contabilizado em B, tem um lucro que a controladora teve em relação a B. Então, esse é o lucro não realizado. Do momento que B vender para terceiros, venda para terceiros, o lucro foi realizado. Então, o lucro não realizado ele é uma coisa de natureza temporária. É o quanto que uma empresa do grupo econômico vendeu para outra empresa do grupo econômico que ainda não foi revendido para um terceiro, tá? Então, o lucro não realizado ele não é necessariamente estar junto com o intercompany, tá? Ele tem origem no intercompany, mas ele não é o mesmo conceito. Imagina esse caso: A vendeu para B, B vendeu para um terceiro no mesmo ano, meio que em ato sequencial. Então, eu não tenho que falar de lucro não realizado, porque B já vendeu tudo para terceiros. O lucro não realizado é só do saldo que ainda está no balanço. Então, é quanto que uma empresa vendeu para outra, que essa outra ainda não vendeu para um terceiro. Esse é o conceito de lucro não realizado, é o lucro cujo ativo subjacente, né, o ativo que foi vendido, ainda está no balanço da compradora. Do momento que baixa do balanço da compradora, eu realiza o lucro não realizado, tá? Então, muito em aula, tal, a gente só vê da constituição de lucro não realizado, ele é sempre constituído e revertido, tá? O que interessa é o saldo final, tá? Lucro não realizado, pessoal, só pagar isso. Se eu tiver um grupo assim, A, B e C. A é dono de todo mundo. O lucro não realizado pode ser de uma venda de A para B, pode ser numa venda de B para A. Na visão de A, se B vendeu para C, também tem lucro não realizado, tá? Mas só na visão de A.
Então, o lucro não realizado ele pode ser para o lado, ele pode ser para baixo, que é o que a gente chama de downstream ou lucro descendente, ou pode ser de B para A, que é o lucro ascendente. Antes de entrar as IFRS no Brasil, não existia lucro não realizado em operação ascendente. Depois das IFRS tem. Então, o lucro não realizado é tudo que não foi revendido, tá? Lucro não realizado, você tem que eliminar na equivalência patrimonial. Então, o lucro não realizado, ele sempre gera uma redutora no REP, no resultado. Então, eu crio uma subconta no meu REP redutora para a constituição do lucro não realizado. E crio uma quarta subconta dentro do meu investimento com um saldo credor, um lucro não realizado. É uma conta de natureza redutora dentro do investimento no ativo. Então, eu tenho aquelas 3 rúbricas normais, mais uma quarta de lucro não realizado. Essa conta de lucro não realizado é sempre de natureza credora. Tá? Então, é sempre assim. Sempre eu crio uma redutora no REP no resultado e uma redutora, uma subconta no investimento. Quando eu realizo o lucro não realizado, eu estorno, eu lanço um débito no meu investimento, zerando aquela conta de lucro não realizado, e um crédito, um valor positivo na minha equivalência. Então, é sempre uma natureza temporária, mas é sempre para o mesmo sinal, é sempre eliminação de lucro não realizado. Tá? Que valor que eu elimino de lucro não realizado? Para a coligada, sempre proporcional. Então, ou seja, eu tenho 30%, eu tiro 30% do meu lucro não realizado. É como se eu falasse, eu não pedi para mim mesmo, mas para os outros acionistas eu vendi. Então, o lucro não realizado é sempre eliminado proporcionalmente quando se fala de coligada, tá? Para a controlada, ele é eliminado sempre integralmente, tá? Então, essa é uma tropicalização de equivalência. Quando eu falo de lucro não realizado com controlada, como eu tenho o controle dos dois lados da operação, eu elimino integralmente, tá? O racional aqui foi que na consolidação eu elimino o lucro não realizado integralmente. Então, na equivalência de controladas, eu elimino o lucro não realizado integralmente na equivalência de controlada. Tá? Depois, lucro não realizado é mais comum, é normal de se encontrar em estoque imobilizado. Pode ter intangível investimento? Pode, mas não é comum. O mais comum é estoque, seja matéria-prima ou produto final, e imobilizado. Uma fábrica vende para outra do grupo, é comum. Então, o imobilizado dá mais trabalho, dá para consolidar principalmente. Como eu realizo o lucro não realizado? Se for um estoque, eu realizo pela venda. Então, eu vou realizando conforme eu vendo aquele estoque que tem lucro não realizado. Se for imobilizado, eu realizo via equivalência, tá? Então, eu vou realizando proporcionalmente à equivalência. Tá bom, pessoal? Então, estoque, venda, imobilizado, depreciação. E o último ponto que eu queria mostrar para vocês antes de trazer algum exemplo é que o lucro não realizado ele é apurado após o IR, tá? Por isso que é o lucro e não a margem não realizada. Então, por exemplo, eu fiz uma venda de 100, teve um custo de 60, eu chego numa margem, custo de 60, eu chego numa margem de 40.
Essa margem não é a base de cálculo do lucro não realizado. Eu tenho que tirar o IRCS, vamos supor de 25% para simplificar, menos 10, e o lucro não realizado é 30. No consolidado, esse 10 vai chamar ativo fiscal diferido, tá? Eu coloco o lucro não realizado sempre o lucro, não a margem, tá? E esse imposto foi efetivamente pago, é devido, vamos por assim, ele é devido. Então, lucro não realizado é sempre depois do IR, tá bom, pessoal? Não confundir. Alguma dúvida até aqui, pessoal, para a gente passar para exemplo? Tá. Então, pessoal, como exemplo, eu queria que vocês calculassem. Então, eu estou colocando. Alfa adquiriu estoques de beta, então alfa adquiriu estoque de beta. O volume que ainda se encontra no estoque de alfa existe um lucro não realizado de 625. Vou fazer uma conta aqui, pessoal. Tá, deixa eu só um minuto, pessoal. Agora é porque mudou o número que eu usava, não lembro se tem algum motivo. Tá, 625. A alíquota de R é de 20%. E aí supõe as participações. Tá. Um lucro não. Boa, Eloy. É um lucro não realizado. Fui mudar o exemplo e ficou ruim. É um lucro não realizado pré-IR. Tá? Pré-IRCS. Só que ainda tem o IRCS para tirar. E aí, o que, que eu estou dando? Eu estou dando três situações. Supondo que alfa tem 3% de beta. Supondo que alfa tem 40% de beta. E supondo que alfa tem 80% de beta. Qual que é o lucro que eu tiro em cada uma dessas situações? Então, esse 625, para não ter confusão, é valor menos custo. Tá? Então, eu não tirei o IR ainda, tá? Considerando o IR de 20%, qual seria o lucro não realizado em cada uma dessas situações, tá bom, pessoal? Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês fazerem. 200, tá? Que seria 40% de 500. Na verdade, Eloy e o Junei, vocês erraram. Não, o Jamerson errou mais uma e o Eloy também. Tá? Controlado, então o último. Então, o primeiro, ativo financeiro, o segundo, coligada, que eu tiro proporcional, e o último, a letra C, é uma controlada. Ou seja, eu tenho mais de 50%, é uma controlada. Para controlada, eu comentei, eu sempre elimino de forma integral. Diferentemente de coligada, para controlada eu elimino de forma integral. Então eu elimino 500. Eu não faço a conta 80%, eu elimino integralmente, tá? Eu sempre que é uma controlada, eu elimino integral, coligada proporcional e ativo financeiro. E o lucro não realizado seria 80% dos 625, tá? Por que 80%? Para eu tirar o IR que está na base 20%. Tá bom, pessoal? Deu para entender aqui? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender o Eloy e o Jamerson?
E o Alexandre? Tá. Então, eu só vou mostrar um pequeno exemplo no próximo slide que eu queria que vocês fizessem para a próxima aula, assim eu só corrijo na próxima aula, tá? Só apagar isso, a gente termina a aula de hoje. O certo era dar tempo, se não fosse aquele imprevisto na aula passada, tá? A gente consegue ajustar. Então, exercício é extra, eu vou corrigir em aula, mas eu queria que vocês tentassem fazer antes da aula, tá? Para não perder tanto tempo de aula. Então, uma empresa, a Delta, ela tem três investidas. A Delta investe na empresa Alfa, Beta e Teta. Três investidas. Aqui eu tenho as participações. Então, eu tenho 80% em alfa, delta tem 80% de alfa, delta tem 25% de beta e 20% de teta. Teta é uma coligada, 20% já é coligada, não é mais que 20%, é 20 ou mais. Então, eu tenho essas participações. Aqui eu tenho o lucro ou prejuízo de cada uma das empresas. E aqui eu tenho o lucro não realizado. Esse lucro não realizado está na base 100% e já é pós-IR. Tá? Então, esse lucro não realizado ele já é na base 100% e ele é pós-IR, não tem que fazer qualquer ajuste. Então, ele está na base 100%, aqui é o lucro na base 100%, aqui é depois de IR e aqui as participações. Eu queria que vocês chegassem no valor da equivalência patrimonial de cada uma dessas três empresas. Então, que vocês falassem quanto que é a equivalência para cada uma dessas três empresas, tá bom, pessoal? Deu para entender esse exemplo, pessoal? Eu queria que vocês fizessem em casa e a gente faz bem no começo da aula que vem. Vou colocar um exercício extra de joint venture e um de equivalência com lucro não realizado ali no material, tá? No final de semana eu ponho um exemplo da aula passada e um exemplo dessa aula, tá bom? Tá bom, pessoal. Então é isso por hoje, pessoal. Na próxima aula a gente acaba equivalência e começa com consolidação. Obrigado aí por terem participado, pessoal.